capítulo 12 do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 11. Eu peço a você atenção, calme os ânimos, e acompanhe com atenção e com reverência a leitura da palavra infalível e inerrante do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor Deus, abençoa a leitura, a exposição, a aplicação da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria pedir aqui a alguns presbíteros, Sandra, por favor, você pode trazer a jarrinha de água, por favor? Os casamentos estão maiores e mais caros do que nunca. Este foi o título de um artigo da revista Isto É, escrito em março do ano passado. Em um outro artigo, desta vez da CNN Brasil, especialistas afirmaram que só em 2022 a indústria do casamento movimentaria cerca de 40 bilhões de reais. Você acredita nisso? 40 bilhões de reais. À medida que o tempo passa, o investimento feito por casais e famílias é maior. São necessários rios de dinheiro para bancar festa, decoração, comida e bebida de qualidade e principalmente o vestido da noiva. Só que, irmãos, em muitos casos, toda a pompa acaba obscurecendo o mais importante: Deus, a aliança e o Evangelho. É por isso que, em alguns casos, os melhores casamentos são os casamentos mais simples. Você quer uma prova disso? Na Galileia do século I, houve um casamento que entrou para a história. Os noivos não eram ricos, muito menos os seus convidados. A comida não era mais cara, a decoração não era das melhores, e a noiva não vestia o melhor que se tinha à sua disposição na época. Obrigado, irmão. Contudo, irmãos, esse casamento contou com um convidado incomparável. O texto nos diz que Deus em pessoa, o próprio Cristo, esteve ali. E aquela simples cerimônia foi o local escolhido por Ele para manifestar a sua glória aos céus. Eu convido na noite de hoje a olhar comigo para as bodas de Caná. Este milagre, irmãos, mais especificamente o capítulo número 2 de João, dá o pontapé inicial para o ministério público do Senhor Jesus Cristo. Deste capítulo até o capítulo 12, verso 50, o evangelista registra em detalhes os sinais, as palavras e as obras que marcaram o ministério e a pessoa do Messias neste mundo. Tratando-se mais especificamente dos sinais. A partir daqui nós somos apresentados ao primeiro milagre de Jesus Cristo. No último versículo de João, irmãos, você já leu esse evangelho? Você sabe bem que João conclui dizendo o seguinte: se todos os milagres, tudo o que Jesus fez, fosse escrito em livros, não haveria espaço nas bibliotecas deste mundo. É por isso que o apóstolo João é estratégico, é cirúrgico, ele seleciona 7 milagres, ou 7 sinais realizados por Cristo. E com estes sinais, seu propósito é muito claro: nos conduzir à fé ou a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tendo dito isso, me permita fazer 2 breves considerações sobre o assunto. Primeiro,
como cristãos que creem na confiabilidade e na inspiração das Escrituras, nós recebemos este e todos os outros milagres registrados aqui como sendo históricos e factíveis. Eles aconteceram de fato. Segundo, como cristãos, nós só temos a obrigação de crermos nos milagres de Jesus registrados na Escritura, mas não em todos os supostos milagres que são feitos em nome dele hoje em dia. Se você não crer nos milagres registrados na Bíblia, nem de cristão você pode ser chamado. Tendo dito isso, eu convido agora a um casamento que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E neste casamento, o Deus encarnado revelou a sua glória aos seus, como Deus Todo-Poderoso e como Redentor do seu povo. E a esta glória, irmãos, o evangelista nos chama a respondermos com fé e com adoração. Sendo assim, eu convido na noite de hoje vocês, a Igreja do Senhor, a meditar comigo no tema a revelação da glória de Cristo. A revelação da glória de Cristo. Como Jesus revelou sua glória, irmãos? Ou o que ele pretendia manifestar a seu respeito? Bem, com as bodas de Caná, nós encontramos 3 respostas. E eu convido a olhar para a primeira delas comigo, que está do verso 1 ao verso 5. O que Jesus pretendia manifestar a seu respeito? Apresentar-se como Senhor, cheio de autoridade e poder. Apresentar-se como Senhor, cheio de autoridade e poder. Como o nosso texto se inicia, acompanhe comigo com atenção versos 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para o casamento. O narrador inicia, irmãos, nos localizando no tempo e no espaço. Os eventos descritos aqui aconteceram 3 dias após o diálogo de Jesus com Natanael. Onde aconteceram? Em Caná da Galileia, um pequeno vilarejo, 14 quilômetros ao norte de Nazaré. E o texto nos informa que Caná estava em festa. Um casamento era celebrado ali. E o narrador ainda destaca que tanto Maria, a mãe do Senhor, como o próprio Senhor, juntamente com seus discípulos, marcaram presença naquela festa. É bem provável que o casamento fosse de parentes ou de amigos chegados da família deles. E já aqui, irmãos, a presença de Jesus nessa solenidade já nos diz muito sobre a sua pessoa. Ao invés de viver isolado nos montes, longe do mundo e das pessoas, como fazem alguns religiosos, Jesus Cristo veio para ser Emmanuel, Deus conosco. É por isso que ele viveu e andou entre as pessoas, comeu e bebeu com elas. E como qualquer um de nós, Jesus Cristo apreciava casamentos. Na verdade, ele esteve presente no primeiro matrimônio no Éden. E sem dúvida alguma, ele ama e ele aprova o matrimônio, o casamento. Mas a questão é, tudo corria bem até então. Os noivos estavam felizes, os convidados satisfeitos, eu imagino a música estava rolando solta. Só que em dado momento, um grande problema aconteceu. Verso de número 3, acompanhe comigo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Irmãos, o vinho acabar no meio da festa era um baita problema. Os casamentos daquela época costumavam durar até mesmo uma semana. E o noivo era responsável por bancar todas as despesas referente à alimentação e à hospedagem de seus convidados. Então, se você imagina que o seu próprio casamento foi caro e estressante, imagine casar nesse tempo. Então, o ponto é que faltar vinho, irmãos, é um constrangimento enorme, sem tamanho, para a família dos noivos e uma desonra para com os convidados. Era um grande problema. Além do mais, na Escritura, o vinho é um símbolo, um sinal de alegria. Então, temendo que a alegria da festa suma, Maria decidiu fazer alguma coisa. Ela decidiu intervir. A esse ponto, ela já sabia quem seu filho era e o poder que ele possui. É por isso que aqui, irmãos, ela não está simplesmente informando Jesus acerca do problema. Ela está pedindo para que resolva o problema. O que será que Jesus faria em resposta? Será que ele faria um milagre como Maria esperava? É assim que Jesus responde, versos 4 e 5. Mas Jesus lhe disse,
mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ao contrário do que parece, irmãos, Jesus não está sendo rude com sua mãe aqui. Obviamente, nós não podemos falar assim com a nossa mãe, com Michelle, senão o negócio fica feio. Para a época, esse era um linguajar, uma forma de tratamento comum. Não é à toa que, em uma outra ocasião, no capítulo 19 de João, enquanto esteve na cruz do Calvário, Jesus Cristo usa a mesma linguagem para com sua mãe, mulher. Mas ao mesmo tempo, irmãos, suas palavras aqui carregam um tom de repreensão. Jesus bondosamente repreende sua mãe para que ela não exerça autoridade nem o manipule. À medida que o ministério público de Jesus havia começado, irmãos, Maria precisava entender, aquele não era apenas o seu filho, aquele era o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus, como Senhor, não veio para atender às expectativas ou seguir a agenda das pessoas, mas para obedecer à vontade de seu Pai. E segundo a sua agenda, o seu cronograma, ainda não havia chegado a sua hora. Essa é uma expressão muito recorrente no Evangelho de João. Jesus vai usá-la em diversas ocasiões, e o que ele está querendo dizer é, não chegou o tempo de eu manifestar a minha glória na cruz, na ressurreição e na minha ascensão. Não é o tempo. É por isso que ele diz à sua mãe, bondosamente, mulher, não force as coisas. Há um tempo certo para me manifestar. Depois da repreensão do Senhor, Maria adota um espírito de completa submissão e de expectativa. Ela ainda tinha a esperança de que Jesus faria algo a respeito. É por isso que ela diz, no verso número 5, dá uma ordem muito clara aos serventes. Façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Esse relato, irmãos, providencia instrução à igreja sobre como devemos enxergar e nos relacionar com Jesus. Primeira lição. Assim como Maria teve de aprender, todos nós devemos aprender a nos aproximar de Jesus como Senhor. Devemos aprender a nos aproximar de Jesus como Senhor. Infelizmente, não é o que acontece, irmãos, em muitas igrejas e comunidades cristãs. Há muitas falsas teologias, há muitos movimentos que acabam nublando as coisas e nos lançando em confusão. Por exemplo, existem as igrejas moderninhas e pragmáticas que vendem uma imagem de um Jesus camarada. Olha, você pode se achegar a ele, tratá-lo como qualquer, ele é seu amigo, você tem intimidade e liberdade. Chegue-se a ele como você estiver. Por outro lado, nós temos nas igrejas neopentecostais a insanidade da teologia do decreto. Eu decreto e Deus fará acontecer. Você percebe que Deus é praticamente tratado como um garçom estando a nosso serviço. E nos dois casos, irmãos, não há clareza sobre qual é a relação do crente com Jesus Cristo. Todos esses casos estão errados. Mas me permita, a partir desse texto, lançar luz sobre a questão. Deus é Senhor, Cristo é Rei e nós somos os seus servos. Você sabe como os servos de Deus no Novo Testamento, os autores das cartas do Novo Testamento se apresentavam? Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo. A palavra grega para servo, irmãos, podia ser melhor traduzida por escravo. E era assim que os homens de Deus do passado enxergavam seu relacionamento com Cristo. Ele é Senhor e nós somos os seus servos. E a igreja de hoje, irmãos, não pode se esquecer disso. Maria, embora fosse a mãe do Senhor, precisou aprender. E nós também precisamos aprender. A Cristo, irmãos. A Cristo. De Cristo não se exige, mas a Cristo se sujeita. A Cristo não se manipula, mas a Cristo se obedece. Ele é Senhor cheio de autoridade e a Ele toda a igreja se submete. Ele não segue nossa agenda, não age segundo o nosso calendário, não existe para atender nossa vontade e nossos sonhos, mas nós somos criados e salvos para obedecer à sua vontade. E a minha pergunta, será que é como vivemos, irmãos? Jesus Cristo exerce autoridade sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Jesus Cristo, por meio da sua palavra, exerce autoridade sobre como você fala, pensa
e sobre o que você faz. Jesus Cristo exerce autoridade sobre a forma como você se relaciona em casa, na igreja e no mundo. Será que Ele exerce autoridade sobre nossas prioridades, sobre o nosso tempo? Se sim, irmãos, o mandamento de Cristo para todos nós é: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então você está dizendo, João, que a gente deve simplesmente obedecer calado? Será que o Senhor Jesus é um Senhor ranzinza, impetuoso? De forma nenhuma. Ele é compassivo, ama as suas ovelhas. E Ele diz: venham a mim e apresentem suas petições. Nós podemos e devemos orar: Senhor, cura-nos, restaura-nos da enfermidade. Senhor, me faz fértil, me envia filhos. Senhor, abre portas de emprego. Senhor, traz paz ao nosso país. Senhor, me dá vitória sobre o pecado. Nós podemos e devemos fazer. A questão é: não podemos manipulá-lo, nem exercer autoridade sobre ele. Irmãos, Ele não existe para atender os nossos sonhos. Ele não existe para fazer sua vontade, seguir as suas regras e o seu tempo. Ele é Senhor. Nós somos os seus servos. E em breve, Paulo diz: toda língua vai confessar isso. Você crê nisso? Amém? Nós estamos meditando no tema revelação da glória de Cristo. Como Jesus revela a sua glória aqui, através das bodas de Caná? Primeiro, nós vimos apresentando-se como Senhor, cheio de autoridade e de poder. Em segundo lugar, segundo os versos 6 a 10, Jesus anuncia a chegada de um novo tempo. Anuncia a chegada de um novo tempo. Como é que Jesus reage à falta de vinho, irmãos? Tomaria ele alguma providência? Acompanhe comigo, verso de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. O narrador chama a nossa atenção para 6 grandes potes de pedra, que armazenavam água, muita água por sinal. Uma metreta, irmãos, era o equivalente a 40 litros. Então o que João está dizendo é que aqueles grandes potes de pedra armazenavam entre cerca de 80 e até 100 litros. Qual a utilidade desses potes? A purificação cerimonial dos judeus. No Evangelho de Marcos, ele explica: o fariseu e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, observando a tradição dos anciãos. É bem provável, irmãos, que os potes estavam ali para a lavagem dos convidados. Esse era um elemento muito comum da antiga aliança. O problema é, como diz um pastor presbiteriano, o judaísmo da época de Jesus se tornou obcecado pela limpeza cerimonial. E o problema, irmãos, é que tais rituais de cerimônia purificavam o exterior, mas não o interior, o coração. Por isso, intencionalmente, Jesus decide usar aqueles potes de pedra, aqueles elementos da antiga aliança, para comunicar uma mensagem muito importante. Versos 7 e 8. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Você percebe que não há qualquer sensacionalismo aqui. Jesus não fez, parou a festa. Acabou o som. Todos os olhos em mim agora, vejam o que eu vou fazer. Pelo contrário, ele é discreto. Dá uma simples ordem aos serventes, nem chega a tocar na água. E a partir daí, irmãos, o sobrenatural acontece. Só Deus pode manipular um elemento químico ao ponto de convertê-lo de uma substância para outra. E aqui, a mesma voz que trouxe à existência todas as coisas ordenou, e a água obedeceu, ela se transformou em vinho. Claro que nós não sabemos exatamente o momento que o milagre aconteceu. Se foi quando a água caiu no pote, ou se quando foi tirado para ser levado. Mas isso não é o mais importante. O ponto é: Cristo providenciou mais vinho para a festa. E agora? O que será que acontece na sequência? Versos 9 e 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o primeiro com vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior.
Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus ordena, irmãos, que o vinho seja levado ao mestre-sala, que é uma espécie de cerimonialista. Um parente do noivo, possivelmente, que havia assumido a responsabilidade pela festa. E ao provar o novo vinho, sem saber do ocorrido, aquele homem se espanta pela sua qualidade. O costume da época era o seguinte, irmãos. Primeiro era servido o vinho 7 colinas. Depois era servido o bom vinho. Depois que os convidados já estavam um pouco alegres, aí serviam-se os vinhos mais caros, mais apropriados, mais melhores, os vinhos melhores. Só que a única explicação que esse mestre de sala encontrou foi o noivo guardou o melhor vinho para o final. E se eu dissesse a vocês que essa é exatamente a mensagem que Jesus pretendia comunicar? O melhor vem agora. A antiga aliança está se encerrando e a nova aliança está rompendo. A antiga aliança, irmãos, com suas práticas e rituais, não podiam fazer o que o homem mais precisava, purificá-lo do pecado. E a falta de vinho neste casamento simboliza a aridez do judaísmo, a escassez do judaísmo, que não podia abastecer, purificar plenamente o homem e livrá-lo do pecado. É por isso que as coisas antigas precisavam dar lugar às novas. E Jesus aqui ele está dizendo, eu vim para inaugurar um tempo de abundância. É por isso que os profetas reconheceram a era messiânica, ou seja, a vinda do Salvador, como um tempo de fartura de vinho. E o vinho sendo um símbolo, tanto da bênção de Deus como da alegria dos homens, é perfeito para apontar para a obra do Salvador. A escassez da antiga aliança daria lugar à plenitude da nova. A água das lavagens daria lugar à verdadeira purificação que acontece no interior do homem. O que Jesus está comunicando é, eu vim para dar em abundância tudo que a antiga aliança dá em pequenas porções. Paz, alegria, salvação, pureza e vida em abundância. O melhor vem agora. Preparem-se para o melhor dia. Que esse relato tão precioso pode nos ensinar. Que diferença ele faz no nosso dia a dia, irmãos? Em primeiro lugar, a primeira lição do nosso texto. Esse relato nos ensina que Cristo veio para trazer mudança e transformação. Cristo veio para trazer mudança e transformação. O apóstolo Paulo resume a questão quando diz o seguinte: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus deixa claro que a antiga aliança, com seus rituais e cerimônias, não podia suprir a maior necessidade do homem, que é a purificação do pecado. Seus rituais podiam lavar as mãos, mas não purificá-lo interiormente. Podiam torná-lo cerimonialmente aceitável, mas não podiam fazer dele uma nova criatura, lhe dar um novo coração. É por isso que todas essas coisas deveriam dar lugar ao novo vinho. Grande verdade, irmãos, é que o maior problema deste mundo se chama eu, você e o nosso pecado. E para este problema, nós não temos solução. Não há vida religiosa, não há esforço que mude as coisas. Só Deus pode nos salvar. E essa é exatamente a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo, irmãos, não para simplesmente nos reformar, consertar detalhes em nós, mas para nos recriar, para nos refazer e para nos conformar à sua imagem. Somente o poder do Evangelho, a ação do Espírito Santo pode transformar um pecador. É o que Jesus vai ensinar no próximo capítulo, no capítulo 3, a um mestre religioso, cabeça dura, que não conseguia entender. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Só Ele pode transformar, irmãos. Somente o agir do Espírito, por meio da pregação, pode converter um coração de pedra em um coração de carne. Ou seja, libertar uma criatura do poder do pecado e fazê-la nova. Somente o poder do Espírito. É assim que as coisas antigas se vão dando lugar às novas. Em Cristo Jesus e por causa do Evangelho, você não é mais um pecador obstinado e condenado ao inferno, mas um pecador regenerado e salvo, que está sendo conformado à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Não importa o que você fez antes,
Não importa quem você já foi. Porque o nosso passado é enterrado aos pés do Calvário. Teu passado tem a sombra? Poderia ser um título de um filme. Teu passado tem a sombra? Teu passado te tira o sono, meu irmão, minha irmã. As coisas que você fez, quem você foi. Por causa do Evangelho, você é nova criatura. Sua identidade mudou. Você foi lavado, você foi regenerado, perdoado, justificado, e está sendo santificado por causa de Cristo Jesus. Amém? Amém. O que mais aprendemos aqui, segunda lição? Cristo veio para nos dar da sua abundância. C.S. Lewis, em seu livro O Peso de Glória, ele foi certeiro quando disse: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo, ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama no quintal, por não imaginar o que significa um convite de passar o feriado na praia. Nós nos contentamos com pouco. Você discorda dele? Eu não. Isso é a mais pura verdade, irmãos. É a mais pura verdade. Por mais que este mundo diga o contrário, viver em seus prazeres e no pecado é contentar-se com migalhas. É viver na miséria. Fazer do sexo, do prestígio, do dinheiro, da política, do poder, a fonte da sua alegria e da sua esperança neste mundo. É contentar-se com muito pouco. Só em Cristo Jesus você vai encontrar o que procura e o que realmente precisa. Só em Cristo experimentamos verdadeira abundância. É de vida espiritual, comunhão e paz com Deus que você precisa. Eis as palavras de Jesus para nós. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É de satisfação para a alma que você precisa, pois bem, Jesus é pão e água da vida que sacia a fome e a sede do coração. Você busca por alegria que você está esperando, meu irmão. Na fartura, a fartura de alegria na presença de Deus. Você se considera um grande pecador. Eis a esperança do Evangelho, onde abundam os nossos pecados, a graça superabunda. Para as nossas maiores necessidades, irmãos, Cristo tem a provisão certa. Será que nós vamos continuar nos contentando com pouco? Será que você vai se contentar com o vinho velho, quando há um vinho novo, melhor e mais saboroso, que pode trazer alegria e salvação para a sua vida? Pare de procurar nos lugares errados aquilo que só Cristo pode te dar. Vamos todos juntos beber do vinho do reino de Deus. Amém? Amém. Estamos meditando no tema revelação da glória de Cristo. Vimos em primeiro lugar que Jesus Cristo apresenta-se como Senhor cheio de autoridade. Em segundo lugar, ele anuncia a chegada de um novo tempo. E por fim, de acordo com o verso 11, Jesus Cristo revela a sua glória para fortalecer a fé dos seus discípulos. Como é que as coisas terminam em Caná? Qual é o desfecho? Verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. João parece deixar claro aqui que este foi o primeiro milagre realizado por Jesus. E a partir daqui, Jesus comprovaria sua identidade e seu ministério através de suas palavras, sinais e de suas obras. E é muito interessante, irmãos, pois o evangelista João prefere o termo sinais ao invés de milagres, maravilhas, obras. E eu preciso dizer que seu uso é estratégico. Um comentarista bíblico ele explica isso para a gente dizendo o seguinte, preste atenção. O termo sinal indica um milagre considerado como prova de autoridade e majestade divinas. Consequentemente, direciona a atenção do espectador para longe do feito em si, em direção ao agente divino. Em outras palavras, irmãos, os sinais jamais têm um fim em si mesmo. Imagine que você está andando de carro por Joinville, você vê uma placa escrita hospital a 500 metros. Você ainda não viu o hospital, mas aquele sinal indica tanto a sua proximidade como a sua existência. Existe um hospital próximo. Você concorda comigo que seria uma insanidade você descer onde a placa está e dizer: eu vim para a minha consulta agora às 9 horas? Por quê? Porque este não é o intuito do sinal.
o sinal aponta para fora de si mesmo. Indica para algo que está além de si. E é exatamente o propósito dos sinais aqui em João. Confirmar, comprovar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É por isso que João disse, vimos a sua glória. Porque estes sinais apontavam para a glória de Cristo. Eles não eram feitos para que os discípulos e as pessoas se impressionassem com os sinais. Eles eram feitos para que as pessoas se impressionassem com a glória de Cristo. E como é que os que presenciaram este sinal reagiram à glória de Cristo? João diz, os seus discípulos creram nele. Esse foi um milagre, irmãos, poderíamos chamar de semipúblico. Porque a intenção de Jesus era direcioná-lo ao círculo menor, aos seus discípulos. Para fortalecer a fé daqueles que caminhavam com ele e haveriam de pregar o evangelho depois de sua ascensão. Então você me pergunta, eles não tinham fé, João? Eles já tinham fé. Mas bem provável, como disse o reformador João Calvino, que era uma fé ainda pequena, uma fé incerta, nebulosa. E por isso Cristo lhes oferece um sinal para que esta fé deixe de ser um broto, para criar raízes, se fortaleça e floresça. A partir daqui, irmãos, os discípulos entenderiam cada vez melhor quem Cristo era e o que ele veio fazer no fim. Nesse ponto, uma lição fica muito clara para nós. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a nossa fé será fortalecida. Quanto mais nos aproximamos da pessoa do Salvador, mais forte e robusta será a nossa fé. Quanto mais nos expomos à beleza e à glória do Salvador, irmãos, mais isso nos trará frutos e benefícios. É o que vai acontecer com os discípulos ao longo do Evangelho de João, você vai perceber isso. À medida que caminham com o Senhor, as coisas ficavam mais claras, sua fé crescia. Obviamente existiram muitos altos e baixos, mas quanto mais perto do Senhor, quanto mais testemunhavam suas obras e sinais, mais essa fé fortalecia e crescia. Na nossa passagem, por exemplo, ele já crê em Jesus, mas ainda não é uma fé firme. E como a deles, você considera que a sua fé ainda é fraca e vacilante? Você acredita que a sua fé não é ainda o que deveria ser? Não se desespere por isso, sabe por quê? Porque Cristo acolhe aqueles que têm pequena fé. Ele não os lança fora. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos convida, não se acomode. Porque Cristo nos espera ver crescendo em fé. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse no capítulo 2, versos 5 e 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, perceba, firmados na fé. Aos Tessalonicenses ele disse, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Sabendo disso, irmãos, o que precisamos para alcançarmos uma fé robusta? O nosso texto nos ensina, precisamos contemplar e conhecer a pessoa e a glória de Jesus Cristo. E você me pergunta, João, onde vou encontrá-lo? Você vai encontrá-lo nas Escrituras, meus irmãos. Aqui na Escritura Sagrada, nos foi registrado a pessoa, a obra, os atos salvadores e a beleza do Salvador. A palavra de Deus é um meio de graça, irmãos, poderoso para fortalecer a nossa fé. E quando encontramos a Cristo na palavra, o Espírito Santo usa isso para nos fazer crescer em apreço, em segurança e no conhecimento do nosso Salvador. Quanto mais, irmãos, conhecermos sua pessoa e sua obra, quanto mais nos aprofundarmos nas suas promessas, quanto mais tempo passarmos diante do Calvário, mais firme será a nossa fé. Você quer vencer as dúvidas? Você quer vencer as seguranças e passar por cima das inconstâncias? Esse texto é claro. Aproxime-se de Cristo Jesus. Sua fé hoje, irmão, ou minha irmã, pode ser um pequeno brotinho. Mas quanto mais você cultivar, por meio da água da palavra, mais esse broto vai crescer, firmar raízes, se tornar forte e dar frutos para a glória de Deus. Vamos caminhar com o Senhor, irmãos. Vamos crescer, nos aprofundar nele. Às vezes, irmãos, como eu disse a princípio, o melhor casamento é
no casamento mais simples. Eu dei uma prova disso. Na Galileia do século I, um casamento entrou para a história. Não era um casamento de ricaços. Os noivos e sua família, seus convidados não eram ricos. O casamento não contou com a melhor decoração. O vestido da noiva não era das melhores. A comida não era mais cara. Mas esse casamento contou com um convidado incomparável. Deus em pessoa esteve ali. E foi nesta simples cerimônia onde Jesus Cristo revelou sua glória aos seus discípulos. Ele nos ensinou aqui que Ele é Senhor, cheio de autoridade e poder. Ele anunciou a chegada do novo tempo. E Ele fortalece a fé de seus discípulos. Amém?